enfrentado no seu matrimônio, no seu casamento, eles serão resolvidos quando você aprender a ouvir a voz de Deus. Tem certas situações de dificuldade material que você tem enfrentado. Elas serão resolvidas quando você aprender a ouvir a voz de Deus. Tem certas situações no dia a dia que elas serão resolvidas na sua vida quando você aprender a ouvir a voz de Deus. Talvez você tenha enfrentado momentos dificílimos em sua vida. E o alvo de Deus é que nesse momento difícil você aprenda a ouvir a voz dele. Queridos, hoje a nossa meditação é 1 Coríntios capítulo 14. Eu li já esse capítulo, meditei, busquei do Espírito Santo o que eu posso trazer para você. É um capítulo doutrinário, é um capítulo onde ele é composto de 40 versículos. Os 40 versículos, Paulo fala acerca do uso de línguas estranhas na igreja. Lógico, hoje em dia não é toda a igreja evangélica que crê e pratica. Existe aquele grupo chamado pentecostal e os não pentecostais, e os neopentecostais. Há aqueles que creem que o uso desses dons de línguas é para hoje. Há outros que creem que teve um tempo. Pois bem, falando para você que crê, tá? Então eu vou falar agora para aquele que crê. Paulo aqui então lhe dá instrução como deveria tal dom ser praticado na igreja. Ele falou isso para a igreja de Corinto. Por quê? Porque o culto na igreja de Corinto não era um culto com inteligência. Em Romanos, Paulo fala lá no capítulo 12, para eles oferecerem a Deus um culto racional, quer dizer, um culto contutano, com inteligência. Aqui em Corinto, Paulo teve que escrever uma carta para que eles organizassem o culto. Por quê? Porque muitos chegavam no culto e todo mundo queria orar em línguas ao mesmo tempo. Resultado, ninguém entendia nada. Por quê? Porque Paulo trata aqui em Coríntios, no capítulo 14, que o dom de línguas edifica a própria pessoa. Ele é para uma edificação pessoal. Paulo fala aqui que aquele que ora em línguas, ele fala em mistério com Deus. Se você faz parte do grupo de pentecostal, neopentecostal, igrejas que crê que você pode orar em língua estranha, faça isso no seu dia a dia, porque quem ora em línguas, ele fala em mistério com Deus, e Paulo fala que a pessoa edifica-se a si mesmo. Inclusive, Paulo, ele agradecia a Deus porque ele orava em língua mais do que o povo. Mas ele dizia que quando tivesse em público, 1 ou 2 orasse e que tivesse alguém para interpretar, para a igreja fosse edificada. Ele fala nesse capítulo também do poder da profecia. Não aquela profecia, o Senhor está me mostrando isso, está me mostrando aquilo. Mas a profecia que é o anúncio da palavra de Deus, que vai denunciar o pecado, vai falar do futuro, sim, dentro da palavra de Deus. No nosso país agora mesmo, nós tivemos aí eleição, e quantos diziam que um determinado candidato iria ganhar, e o candidato perdeu. Quantos, eu tive sonho, Deus está me mostrando isso. Então é muito séria esta área da profecia. Mas Paulo está tratando aqui daquela profecia onde você vai profetizar a palavra de Deus. Quando você fala com a pessoa assim, Deus te ama, Deus vai te dar vitória, Deus te salva, Deus vai fazer algo, você está profetizando a palavra de Deus. Então, tenha cuidado com as vozes. E é isto que eu quero falar para você aqui nesta manhã. 1 Coríntios 14, 10 e 11 fala assim: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, olha só, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro
para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Então, queridos, vozes do mundo, o que é isso? Assim como existem muitos idiomas no mundo, você sabe disso. Português é um idioma, inglês, espanhol, italiano, francês, mandarim, que é o lá da China. São muitos idiomas, na verdade. Então, assim como existem muitos idiomas neste mundo, há também, queridos, muitos pensamentos e muitas vozes. Há muitas vozes. Porém, uma é superior a todas, a voz de Deus, transmitida pela Bíblia. Olha, se eu falar chinês, você não vai entender. Se eu falar inglês, a não ser que você tenha estudado. Mas a voz de Deus, o que Paulo está mostrando aqui? Ela é entendida em todo lugar. A voz de Deus é a voz de Deus. A voz de Deus, para quem fala português, é a mesma voz para quem fala em inglês, é a mesma voz para quem fala em mandarim, para quem fala em francês. A Bíblia ela foi traduzida, né, no Brasil pelo João Ferreira de Almeida, certo? Todas, a maioria, você pega a sua Bíblia, João Ferreira de Almeida, e ela há em várias línguas do mundo. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus em qualquer lugar no mundo. A voz de Deus, ela é inconfundível. Olha, por meio dela, por meio da voz de Deus, Deus ecoa seus ensinamentos ao ouvido do homem. Quem decide ouvi-lo compreende a sua vontade. Tem que ouvir a voz de Deus para saber qual é a vontade dele para a sua, para a minha, para a nossa vida. Abandonou demais vozes deste mundo? Se você ouve a voz de Deus, você vai abandonar as vozes erradas. Você vai abandonar a voz que vai te chamar para o vício, a voz que vai te chamar para a cobiça, a voz que vai te chamar para a mentira, a voz que vai te chamar para a hipocrisia, a voz que vai te chamar para o adultério, a voz que vai te chamar para a fornicação, a voz que vai te chamar para fazer coisa errada. Muitas vezes a pessoa ouve a voz de Deus e faz a coisa certa, só que de repente chega uma voz contrária. Eu vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa converte, por exemplo, e ela ouve a voz de Deus. Ela aprende, por exemplo, que ela deve ser dizimista. Aí vem uma voz contrária à palavra de Deus, às vezes uma pessoa que está dentro da igreja, e fala, não, Deus não quer isso, não. E a pessoa passa a ouvir aquela voz contrária. Às vezes a pessoa, ela ouve a voz de Deus e ela aprende através da Bíblia que ela deve orar. A Bíblia diz orar sem cessar. Aí chega uma voz contrária no ouvido dela, não, isso é fanatismo. Às vezes a pessoa converte e ela gosta de ir para a igreja adorar a Deus. Aí chega uma voz contrária e fala assim, não, Deus a gente adora em casa mesmo. Então, eu vou terminar já a live de hoje. Eu quero dizer para você, cuidado com as vozes contrárias. Então, Paulo, nesse capítulo 40, faça a leitura, ele instrui acerca do orar em línguas, dá importância para a pessoa ser edificada, mas em público, se eu começo aqui, Tchonebecanta, Nabanusiandecaia, Tchonderemanassurianderecantarabanás, eu estou sendo edificado, eu estou falando com Deus em mistério, mas você não está entendendo, então não vai adiantar nada ficar aqui orando em línguas, a não ser que tenha interpretação, a não ser que eu ore em línguas e Deus me use para dar interpretação para você.
Mas ele fala da palavra profética. Por exemplo, essa palavra que eu estou entregando essa manhã é uma palavra profética, ou seja, você será edificado. É isso que ele trata em todo esse capítulo. Mas Paulo, ele ressalta aqui da importância de ouvir a voz de Deus. Ela é importante no mundo inteiro. E é a voz de Deus que vai levar você a um patamar diferente. É a voz de Deus que vai levar você a andar em obediência. É a voz de Deus que vai levar você a triunfar. É a voz de Deus que vai levar você a prosperar. Prosperar espiritualmente, prosperar emocionalmente, prosperar profissionalmente. Ouça a voz de Deus. Vamos tomar água? Querido Deus e Pai, eu te agradeço por esta manhã que tu nos destes. De madrugada pela manhã, a hora que Jacó lutou contigo. Ele lutou até ouvir a tua voz, até o Senhor abençoá-lo. Oxalá, meu Deus, que nesta manhã possa ser manhã de resposta. Que nesta manhã o Senhor possa estar falando com essa pessoa. Ou quem sabe ela vai ouvir essa palavra à tarde, à noite, em outro horário. Seja o horário que essa pessoa orar, fala com ela. Fala com ela, meu Deus, da importância dela ouvir a tua voz. Fala com ela. Se ela sabe orar em língua, ela deve fazer isso, porque quem ora em línguas fala em mistério e edifica-se a si mesmo. Mas fale com ela da importância da profecia através da tua palavra. Não a profecia inventada pelo homem, mas a profecia que sai da tua palavra. Meu Deus, e que ela possa entender a importância de ouvir a tua voz todos os dias. Se alguém ouvir essa palavra de hoje e entender, se ela estiver triste, eu oro para que o espírito de tristeza saia dela. Se ela estiver com a dor de luto, eu oro em nome de Jesus para que a dor de luto saia dela. Se ela estiver ameaçada de morte, e aí sim eu profetizo em nome de Jesus, esta arma preparada contra ti não vai prevalecer. Se tem línguas contra a sua vida, eu profetizo, tu condenarás tais línguas. Eu profetizo na tua vida, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Eu profetizo, tu não serás atingido. Eu profetizo nesta manhã que com teus olhos tu olharás e verás a recompensa do ímpio. Eu profetizo sobre tua vida esta manhã, não temas, porque o Senhor teu Deus hoje, agora, ele te toma pela tua mão direita e te diz, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, serva minha, assim diz o Senhor, eu sou contigo, tenho ouvido a tua prece, tenho ouvido a tua oração, assim diz o Senhor, anda na minha presença, serva minha, e ser perfeita, em nome de Jesus. Pode tomar a água. Graças a Deus, Jesus te dá saúde. Tudo isso que eu disse são palavras proféticas, mas são palavras proféticas à luz da palavra de Deus. Quando você profetiza a palavra de Deus, ela se cumpre na vida da pessoa. Então entenda bem, há muitas vozes no mundo, mas a voz principal que você tem que ouvir é a voz de Deus. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre. Um beijo no teu coração. Aleluia.